Olá a todos, este é o canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga e eu estou aqui novamente para responder às dúvidas dos nossos leitores. E nesse vídeo eu vou falar de um componente muito interessante, muito importante e que pode aparecer em diversos tamanhos e configurações, que é o LED, que pode ser branco, amarelo ou de qualquer outra cor que você imaginar, principalmente se você tiver um RGB, que você pode programar para produzir qualquer cor do espectro. Nossas dúvidas, elas são obtidas de nossos leitores, que nos escrevem, nossos seguidores, que encontram às vezes com a gente na rua, e fazem uma pergunta. E eu gravo essa pergunta depois e reproduzo em nossa seção de dúvidas no site e nessa sequência de vídeos. Então hoje nós vamos falar de 3 dúvidas que nós selecionamos a respeito dos LEDs, os diodos emissores de luz. Um dos nossos seguidores nos pergunta: tirei um conjunto de LEDs de um circuito em que eles são alimentados por 190 volts. Posso alimentar com outra tensão? O problema é o seguinte: cada LED ele precisa de tensões que variam entre 1,6, 2,7 até 3,2 conforme o tipo. Mas os LEDs sempre tem que ter um resistor em série para reduzir a corrente que passa através dele. Então, quando nós pensamos em alimentação de LED, nós não pensamos propriamente em tensão, mas sim em corrente. Assim, se nós tirarmos de um aparelho um conjunto de LED ou um LED, nós precisamos verificar qual é a corrente que eles operam. E essa corrente vai determinar o componente que vai ser ligado em série para poder estabelecer no circuito esse valor que vai fazer com que eles acendam de forma apropriada. Pode ser um simples resistor ou pode ser um circuito eletrônico regulador de corrente. Mas nós temos que levar em conta um fator importante. Quando os LEDs são ligados em série, as tensões deles aumentam, se somam. Então, por exemplo, se você tem 10 LEDs que precisam de 2 volts, para acender o seguinte, o conjunto todo, eu preciso de pelo menos 20 volts. Então é a partir daí que eu determino a tensão mínima que eu posso alimentar esse conjunto e calculo o componente que vai ser ligado em série para que faça a redução. Por exemplo, se eu tenho 10 LEDs de 2 volts, dando 20 volts em série, e eu vou alimentar com 30 volts, eu preciso colocar um resistor que reduza a tensão de 10 volts. Tire dos 30 a 10 volts para ficar 20. Ou um circuito eletrônico que faça isso. Existem hoje no mercado muitos circuitos eletrônicos que fazem a regulagem da corrente. Quer dizer, você fixa a corrente e ele se encarrega de calcular, de trabalhar essa corrente de modo que ela chegue até o conjunto de LEDs. Assim, teoricamente, você pode alimentar qualquer conjunto de LEDs com qualquer tensão, desde que seja maior do que a que o conjunto precisa. Se você não tiver, você pode dividir o conjunto até obter um valor que permita você usar na sua fonte. E sempre deve pensar em que você vai regular a corrente. Você vai precisar de componentes que estabeleçam a corrente que vai passar no conjunto. É tudo muito simples. Se vocês forem lá no nosso site, na seção de matemática, você tem fórmulas. Você encontrará várias fórmulas que vão permitir que você calcule, por exemplo, resistores e até mesmo faça a alimentação a partir de fontes sem transformador usando capacitores. É tudo muito simples desde que a gente domine a tecnologia. Nossa dúvida é bem interessante, que é de um nosso seguidor que pretende ligar 3 LEDs em série, mas eles são de cores diferentes. E daí? O grande problema é que, mesmo entre os LEDs iguais, eles não são tão iguais assim. Assim, se você compra LEDs numa loja, LEDs que não sejam casados, você pode ter a surpresa desagradável de, na hora de ligar em série, todos eles são percorridos com a mesma corrente, mas cada um tem um brilho diferente. É por isso que é muito importante, na hora de fazer esse tipo de associação, que os LEDs sejam casados, sejam de boa qualidade, senão a gente pode ter surpresas. E se os LEDs forem diferentes, esse problema se agrava. Então, você pode sim ligar os 3 LEDs em série, desde que eles operem com a mesma corrente. Pode ser que um tenha um rendimento menor que o outro, mas não vai haver problemas se a fonte de corrente que você usar, a fonte de corrente constante, estabelecer
a corrente nominal dos 3 LEDs. Então, não há problema. A outra pergunta vem de um seguidor nosso, que pergunta se é possível trocar a lâmpada da lanterninha que ele tem, da lanterna de pilhas, por um LED. Em princípio, sim, mas você tem que verificar as características. Por exemplo, se for uma lanterna de 1,5 volts, pode ser que o LED direto não funcione. Você precise de um circuitinho inversor que converta 1,5 na tensão que o LED precisa. Por quê? Os LEDs brancos normalmente operam com 2,7 volts e até mais, e uma pilha só não os acende. E numa pilha, no caso de uma lanterna de pilhas que tenha 2 pilhas, você também deve tomar cuidado. Você pode fazer sim a troca, mas você vai ter que ter um componente adicional que regule a corrente no LED. Você vai precisar de um resistor que você vai calcular. Se você não sabe calcular, você pode até obter experimentalmente, por exemplo, para uma lanterna de 2 pilhas grandes e um LED de 2,7 volts, por exemplo, você pode até tentar um resistor de 1 ohm ou até 4,7 ohms, dependendo da potência. Mas o ideal mesmo é que você use o circuito inversor. Então você vai ter que colocar um circuito integrado que vai pegar, por exemplo, os 3 volts das pilhas e vai converter numa saída de corrente constante de acordo com o LED que vai ser utilizado. Existem diversos integrados que fazem isso, que vocês podem encontrar nos catálogos das empresas que produzem esse tipo de componente, porque eles encontram aplicações em outros casos, porque muitos dos circuitos hoje que a gente encontra em IoT, em wearables que utilizam LEDs, eles são alimentados por uma pilha. E uma pilha sozinha não alimenta LEDs. Esses circuitos são usados para que a gente aumente a tensão da alimentação do LED e regule em cima deles a corrente que eles precisam para funcionar. Vejo então que a alteração é possível, mas ela pode eventualmente dar um pouco de trabalho e exigir um circuito adicional de processamento. Vocês encontrarão lá no meu site todas essas dúvidas explicadas por escrito, os textos, né? Com os números na seção de dúvidas, dúvida 437, 409 e 401, na série em que eu as apresentei aqui hoje. Voltamos com outras dúvidas em nossa série desta sessão. Até mais!